Ontem foi o dia do vendedor e hoje eu quero comentar um pouquinho sobre essa profissão aqui com vocês. Quando a gente pensa em vendedor, a gente imagina logo uma pessoa atrás de um balcão, ou uma pessoa atrás de um computador, ou uma pessoa que está ali escrito na carteira, né, registrado como vendedor, consultor, enfim. Só que se você parar para pensar, todo mundo é vendedor. Qualquer profissão, ela precisa vender para conquistar aquela pessoa que você está conversando. Se você é um advogado, você precisa conquistar o teu cliente, porque se ele não se conectar com você, ele não vai voltar. Se você tem uma secretária que marca as suas primeiras consultas, se você é um médico, essa secretária também precisa ser uma vendedora. Ou ela é uma boa vendedora, ela agendou a consulta, só que você não é um bom médico, não soube se vender. Esse paciente não vai voltar. Então se pergunte, na tua profissão, ainda que você não seja um vendedor propriamente dito, quais são as qualidades, quais são as características de um bom vendedor que você precisa incluir na tua vida, na tua essência, para que você conquiste os teus objetivos. Porque muitas vezes você também não está satisfeito, né, tendo os resultados que você quer, porque você acha que a profissão por si só, ela vai resolver. Mas não, você precisa se transformar ali num vendedor. E a gente vê muito isso com prestador de serviço, que todo mundo aqui em algum momento precisa ali fazer a cotação de um serviço que foi inesperado. E essas pessoas, elas não falam que elas são vendedores. Mas esses prestadores precisam ser muito vendedor para eles conseguirem aquele serviço. Por quê? Geralmente, quando a gente precisa desse serviço, a gente vende uma indicação. Só que quando a gente não tem indicação, a gente tem que, pela gente mesmo, pesquisar e conversar com essas pessoas. E vocês podem notar que a gente geralmente fecha com aquela pessoa que vendeu melhor pra gente. Então, dependendo do valor do serviço, da relevância, você acaba nem pesquisando sobre a empresa, né? Eu tive um exemplo quando eu precisei de um encanador. Gente, eu entendo zero sobre isso. Precisei fazer um serviço e eu acabei fechando, falei com umas 4 empresas, mas eu acabei fechando com aquele que me passou mais confiança, mais segurança e me vendeu realmente. Porém, no fim das contas, ele não era o melhor, eu até me decepcionei, mas eu não posso negar que ele foi um ótimo vendedor. Então, se você é um vendedor, você não precisa trabalhar na melhor empresa, vender o melhor produto com a melhor qualidade. Você precisa investir em você, no que você vai fazer para vender para o teu cliente. Porque um vendedor bom salva um produto e uma empresa ruim. Só que o contrário não acontece. Você pode ter a melhor empresa e o melhor produto, mas se você tiver um vendedor ruim, né? Se você for um vendedor ruim, que não convença o seu cliente, você vai perder essa venda. A empresa e o produto não vendem sozinhos, precisa da ponte que é o vendedor. Pode reparar quantas vendas você perde, aí você vai falar com aquele cliente depois de um tempo e ele fala, eu fechei com o fulano. E você conhece esse fulano que é teu concorrente, que às vezes tem até um preço maior do que o teu. Mas essa pessoa, esse cliente falou, não, eles fizeram uma boa condição pra mim, eles me atenderam e tal. Quer dizer, foi o vendedor. Tudo começa e tudo termina no vendedor. Por isso que esse papel, essa pessoa é essencial em todas as empresas. Então, se você trabalha com vendedores, se você tem uma equipe e você não está muito satisfeito com esses vendedores, se aproxime mais deles. Se você acha que eles têm solução, que eles têm uma chance, né, de eles se transformarem, modele esses vendedores da forma que você quer, da forma que você gostaria de ser tratado pelo seu cliente. Faça esse exercício de você se colocar no lugar como se você fosse o cliente e você estivesse sendo atendido pelo teu vendedor. E isso vai mudar tudo. Porque muitas vezes a gente foca ali no produto, nos procedimentos, no preço. Muitas vezes a gente vai lá, não, eu vou baixar o preço que vai resolver. E não é isso. É aquela pessoa que tá ali, que é o vendedor, que você precisa olhar, se aproximar, sentar do lado, ver como que ele tá atendendo, acompanhar os atendimentos. E aí você vai começar a perceber aonde estão as falhas, aonde você pode fazer ajustes. Tudo é sobre o vendedor. Então você precisa dar muita atenção para essa peça que é essencial na tua empresa. E quando a gente fala isso, logo vem aquela questão, mas médico e advogado não precisa, porque o que manda aqui é a competência deles, são os resultados, né? Um advogado, ele tem que ter resultado, tem que ganhar a causa e tudo mais. Só que esse cliente pode até ir nesse advogado, dessa vez, pode até ir nesse médico, mas se ele for tratado com frieza, que ele não for acolhido, será que ele vai voltar na próxima? Será que se ele encontrar um médico tão competente quanto, mas que acolha, que escute, que olhe nos olhos, que realmente tem um tratamento diferenciado, por qual desses 2 médicos que esse cliente vai escolher? A mesma coisa vale para advogado. Então, esse advogado é muito bom, ele ganha todas as causas. Mas será que só tem esse advogado que ganha? Será que você não pode ser advogado e médico e também ter essas boas qualidades? Dito isso, gente, olha a importância de você ser vendedor, né? A importância de você valorizar um vendedor. Que geralmente, assim, falam assim, vendedor é o que sobrou. Tem uma vaga na empresa? Lá, não tenho aqui porque você não se formou na faculdade tal, porque você não tem um diploma. Não, mas tem uma vaga ali de vendedor, né? Então, isso era muito falado há uns anos atrás, mas hoje em dia não. Hoje você precisa se desenvolver. E um vendedor, ele tem que ser tão bom quanto qualquer profissão. Tanto é que, se ele não der resultado, ele sai, entende? As empresas
empresas hoje, elas têm investido muito em boas pessoas para ser os vendedores, né? Não é qualquer pessoa. Pelo menos as empresas que estão com esse pensamento, elas não colocam qualquer pessoa de vendedor. Elas fazem todo ali uma análise. E é um profissional que tem que ser olhado muito de perto. Não é uma pessoa que você pode largar. Pelo contrário, você sempre tem que estar junto